Olá pessoal, tudo bem? Aqui é o professor Carlos Campani, da Universidade Federal de Pelotas, Departamento de Matemática e Estatística, e estamos aqui em mais uma videoaula de lógica. Nesta videoaula nós vamos abordar as duas regras que são usadas para tratar o quantificador existencial, a introdução existencial e a eliminação existencial. Vamos começar pela regra introdução existencial, que diz o seguinte: dado uma fórmula PA, a ideia da introdução existencial é colocar o quantificador existencial na fórmula. Então, dado uma fórmula PA, que contém pelo menos uma ocorrência da letra nominal A, nós podemos deduzir a fórmula existe x px pela substituição de uma ou mais ocorrências de A por x, desde que x não ocorra em PA. Ok? Então, observem que essa regra é um pouquinho diferente das outras que nós vimos lá quando vimos as duas regras do quantificador universal, porque essa introdução existencial ela faz uma substituição da letra nominal A pela variável x, mas isso não é feito usando substituição uniforme. Veja que eu não estou fazendo uso da definição de substituição uniforme. Desta vez, eu posso substituir apenas uma ocorrência de de A por x e não todas elas. Observem, todas elas não. Uma ou mais. É isso que está dizendo a regra, E a condição para se poder aplicar essa regra é que x não ocorra em PA. Vamos mostrar um exemplo então de aplicação da regra IE, introdução existencial, que está aqui, Então, a partir lançando, por exemplo, como premissa PA e QA, se pode introduzir existe x px e qx. É exatamente isso. Eu tenho uma fórmula que contém a letra nominal A, ocorre pelo menos uma vez, nesse caso ocorre duas vezes, E a gente pode obter a fórmula existe x px, no caso aqui, esta fórmula que está dentro do parênteses, substituindo as ocorrências, então, de A por x, que é o que se fez aqui. Então, só para mostrar que, em contraste com a regra IU, ao contrário da regra IU, esta regra eu não preciso substituir toda e cada ocorrência, porque não é a regra da substituição uniforme. Aqui uma ideia parecida, a mesma ideia, iniciar com PA e QA, só que em vez de substituir nos dois As, pela variável x, fazemos a substituição apenas em uma das letras nominal A, e obtemos, então, existe x, px e QA, Então, isso também é válido, observe, isso é válido na aplicação da regra IE, introdução existencial. A regra de eliminação existencial, EE, é a regra mais difícil de todas, porque ela tem uma série de quesitos, Vamos tentar mostrar, é uma regra muito sutil, temos que ter muito cuidado de usar ela, Então, dada uma fórmula existe x px, A ideia da eliminação existencial é eliminar, é remover o quantificador existencial da fórmula, Então, dada uma fórmula existe x px, lançamos como hipótese para E, observem, essa regra é completamente diferente da outra, porque esta é uma regra hipotética, a gente tem que lançar como hipótese para a eliminação existencial a fórmula px, com x substituído por A, ok? Aqui é substituição uniforme. Todas as ocorrências de x têm que ser substituídas por A. E deduzimos uma fórmula alfa qualquer. Uma fórmula alfa qualquer que seja. Muito bem. Então, podemos descartar aquela hipótese que a gente lançou, que é essa aqui, a fórmula px com x substituído por A. Então, veja que a eliminação existencial é uma regra que envolve hipótese, lançamento de hipótese. Então, nós descartamos a hipótese, que era essa aqui, descartamos a hipótese, e podemos inferir alfa, que é aquilo que a gente deduziu, então, na regra hipotética, podemos inferir alfa, e alfa pode não ter absolutamente nada a ver com existe x px, pode ser uma coisa completamente diferente, desde que, e agora vem as condições para aplicação então dessa regra, desde que a letra nominal A não ocorra, primeiro, na fórmula existe x px. Então, a fórmula original
com o quantificador existencial, né, na qual se vai aplicar a eliminação existencial, não pode conter a letra nominal A, que vai ser usada então na hipótese. Né? Nem essa letra nominal A também não pode correr na fórmula de x, px, nem em alfa. Quer dizer, também na fórmula que foi deduzida, não pode, a fórmula que a gente vai deduzir, né, no final, com a regra E, não pode ocorrer a letra nominal A. E nem em qualquer premissa ou hipótese da linha vigente onde a regra E foi aplicada. Ok? Então, essas são as condições. Né? Então, a primeira condição, a letra nominal A não pode ocorrer na fórmula existe x, px, não pode ocorrer em alfa, que é aquilo que a gente deduz, usando essa regra da eliminação existencial, não pode ocorrer em nenhuma premissa ou hipótese da linha vigente, né? Aquela linha que foi usada para aplicar a regra E. Vamos tentar, então, entender isso, né? Vou mostrar aqui, então, um exemplo. Vamos deduzir a partir da premissa existe x, px e qx, a conclusão existe x, px, ok? Então, lançamos como premissa, né, a premissa aqui, né, usando a regra P, na primeira linha existe x, px e qx. E agora, para aplicar a eliminação existencial, nós temos que lançar como hipótese, né, o que nós lançamos como hipótese? A regra E vai ser aplicada, então, sobre a primeira linha. Então, nós pegamos a fórmula com o quantificador existencial da primeira linha e lançamos como hipótese ela com a substituição uniforme de x por A, que é o que fazemos aqui. Lançamos, então, como hipótese para EE, veja que é uma hipótese para EE, para eliminação existencial. Lançamos como hipótese PA e QA. Por eliminação da conjunção, podemos obter aqui na linha 3 PA, né, obtido a partir da linha 2. Tá? E agora aplicamos a introdução existencial na linha 3. Né? Observe, então, que nós transformamos o PA em existe x, px, né? Fizemos a introdução existencial na linha 3, tá? E com isso nós podemos finalizar a regra EE, né? Descartando a hipótese da linha 2 para EE, né? E deduzindo aqui o alfa, que é a última linha aqui então da nossa prova, né, da hipótese, né, a partir da hipótese, que é existe x, px, podemos deduzir ela pela regra EE de 1, o que embasa essa conclusão aqui da regra E é o 1, né, que onde eu fiz a eliminação existencial, o 1 com o desenvolvimento que vai da linha 2 até a linha 4 a partir dessa hipótese PA e QA. Okay? Então, vê que a justificativa da eliminação existencial usa a linha 1, né, que foi onde se fez a eliminação existencial, e as linhas todas em que se lançou a hipótese. Okay? Bom, é importante observar que para poder aplicar então essa regra E, 3 coisas tem que acontecer. Em primeiro lugar, a letra nominal A não pode ocorrer no alfa, né? Aqui na conclusão, então, da nossa regra E. Né? Existe x, px, não pode conter A, não contém. A letra nominal A, desculpe, não pode aparecer no existe x, px, né, que é o alfa, né, que é o alfa que vai ser concluído, né? E a letra nominal A não pode correr em nenhuma premissa ou hipótese da linha vigente onde se aplica a regra E. Onde se aplica a regra E? Na linha 5. Observe que o A aparece como hipótese aqui na linha 2 dessa regra aqui, EE. Mas esta hipótese que contém a letra nominal A foi descartada na linha 4. E na linha 5, que é aquela que não pode, cujas premissas ou hipóteses não podem conter a letra A, tá? Não contam essas linhas de 2 a 4, elas foram descartadas. Qual é a premissa ou hipótese que eu tenho para a linha 5? É a linha 1, observa aqui, ó, linha 1. A linha 1, que está aqui, né, não contém o A. Portanto, essa dedução ela foi correta, tá? Correta. Isso aqui eu explico aqui, né? Muito bem. Aqui é um exemplo, é um contra-exemplo, é um exemplo de mau uso, uso incorreto, errôneo da regra E, né? Em que a gente lança, então, como premissa para todo x, para todo x
existe yx como premissa, né, uma fórmula que tem um quantificador universal e dentro dele um quantificador existencial, né, variáveis diferentes, um variável x, outro variável y, e o predicado P é um predicado com duas variáveis, y e x. O que a gente faz aqui, em primeiro lugar, é fazer a eliminação desse quantificador universal, usando a regra EU, eliminação universal, e é isso que a gente faz aqui, né? Deduzindo, então, existe y, pya, né? Usamos a letra nominal A, né, para fazer a substituição aqui no x. Agora, o que a gente faz? Bom, agora, a partir da linha 2, o que a gente faz? A gente lança a fórmula, a hipótese para EE é a fórmula que está na linha 2, com a eliminação do quantificador existe y, quantificador existencial, substituindo em y, a y é substituído pela letra nominal A. Então, essa é a hipótese. Aqui, então, dentro dessa regra hipotética, a gente faz a introdução existencial na linha 3, obtendo existe x, px, né? E aí concluímos, então, por E, a partir da linha 2, que foi a linha que embasa, né, essa regra E, que está errada, né, vamos ver que está errada, da linha 2 e do argumento que vai da linha 3 até a linha 4, que foi descartado, né, a gente conclui o alfa, que é o que fica aqui no final, né, existe x, px. Por que foi aplicada incorretamente essa regra na linha 5? Por quê? Porque todas as premissas e hipóteses da qual a linha 5 depende, não podem conter A. E a gente sabe que essa linha 5 depende da linha 2. Linha 2, e na linha 2 nós encontramos o A. Então, essa aplicação da regra E foi errônea, foi incorreta, não podemos fazer isso. Então, vamos para exemplos, né? Então, aqui primeiro, provar que a partir de não PA, podemos deduzir não para todo x, px, né? Então, lançamos a nossa única hipótese, nossa única premissa não PA aqui na linha 1, né? Regra P. E agora, o que a gente tem que provar? Tem que provar uma fórmula negada. Esta fórmula negada. Né? E a gente sabe lá pela tabela das estratégias, aquelas que a gente viu lá na lógica sentencial, que para isso a gente usa a regra RA, redução ao absurdo, retirando a negação da frente, lançando então como hipótese a fórmula que se quer provar sem a negação na frente. Então lançamos como hipótese para todo x, px. Aqui fazemos uma eliminação universal na linha 2, obtemos PA. E agora podemos construir a contradição para finalizar esta RA aqui da linha 2. Podemos fazer a introdução da conjunção da linha 3, PA com a linha 1 não PA, é aí que vem a contradição. E deduzimos então a negação da hipótese para RA, que foi não para todo x, px, que é o que queremos provar, está provado então. A próxima. Aqui então, provar que a partir de para todo x, para todo y, pxy, podemos deduzir PA. Então, na linha 1 colocamos a única hipótese que nós, a única premissa que nós temos, para todo x, para todo y, pxy. Fazemos na linha 2 a eliminação universal do quantificador mais externo, sempre do mais externo para o mais interno, né? E obtemos para todo y, PAY. E agora fazemos na linha 2 uma nova eliminação universal, agora em cima da linha 2, para eliminar este quantificador para todo y, obtendo PAA, que é o que queremos provar, né? Está provado. Observem que eu não posso usar uma única regra EU para eliminar dois quantificadores. Não posso eliminar dois quantificadores em uma regra EU só. Eu preciso aplicar duas vezes a regra da eliminação universal para fazer a eliminação, então, dos dois quantificadores que nós tínhamos na fórmula da linha 1. Mais um exemplo, né? Provar para todo x, que a partir de para todo x, px implica para todo x, qx e não QA, que podemos então deduzir a partir daí não para todo x, px, né? Então as minhas premissas, temos duas premissas que foram lançadas aqui nas linhas 1 e 2. O que nós queremos provar de novo, fórmula negada, lançamos como hipótese para redução absurda a fórmula sem a negação na frente. Então a hipótese para redução absurda é para todo x, px. Fazemos modus ponens da linha 3 com a linha 1 e obtemos para todo x, qx, são modus ponens, normal.
Fazemos eliminação universal na linha 4, obtemos então a partir daí QA. E por que eu escolhi QA? Porque agora com a linha 2 e a linha 5 eu posso construir a contradição, tá, necessária para deduzir então, para descartar essa hipótese da linha 3, finalizar a regra RAA, redução ao absurdo, na linha 7, deduzindo não para todo xpx, que é o que eu queria provar e está provado. Aqui nós temos mais um exemplo. Essa prova aqui, não existe x, px e não qx, daí eu quero deduzir para todo x, px implica qx. Lançamos então a premissa na linha 1, né? E agora o que nós temos que provar? Nós temos que provar uma implicação que está quantificada universalmente. Eu vou deixar o quantificador universal para introduzir ele no final. Então eu vou tentar primeiro obter uma implicação PA implica QA. Então eu lanço PA como hipótese para PC, e para provar o QA, para ter a implicação PA implica QA, a gente sabe, fórmula atômica, eu lanço a negação da fórmula para redução ao absurdo, não QA. Aqui eu faço então uma conjunção, né, PA das linhas 2 e 3, PA e não QA, e aqui eu faço a introdução do quantificador existencial na linha 4, tá? Existe x, px e não qx, tá? E agora eu faço a introdução da conjunção nas linhas 5 e 1, tá? E consigo então a contradição necessária para finalizar essa redução absurda da linha 3, deduzindo não QA, fazendo um passo adicional de eliminação da negação na linha 7, obtendo na linha 8 QA, finalizando a regra PC e descartando a hipótese da linha 2, deduzindo então na linha 9 PA implica QA, e agora fazendo introdução universal na linha 9, obtendo o que eu queria, para todo x, px implica qx. A próxima existe x, px ou qx, daí eu quero dizer se existe x, px ou existe x, qx. Então introduzimos primeiro na linha 1 a nossa premissa, né, existe x, px ou qx, e aí o que nós precisamos? Nós precisamos lançar como hipótese para eliminação existencial, né, já que a única coisa que eu tenho é a linha 1 é um quantificador existencial, a única coisa que tem para fazer é fazer o EE, né, eliminação existencial. Então eu lanço como hipótese para eliminação existencial, né, a fórmula da linha 1, né, com a substituição do x pelo A. Então, lanço hipótese PA ou QA para eliminação existencial. E aqui eu quero chegar lá no final, né, aqui nessa hipótese aqui da linha 2, eu quero chegar aqui no final, na linha 11, naquele alfa, que é o que eu deduzo pela regra E, exatamente na coisa que eu quero provar, que é isso aqui. Então, vamos lá. Como é que chega lá? Eu preciso provar existe x, px ou existe x, qx. Eu posso fazer isso, né? Como eu quero provar uma disjunção e eu tenho uma premissa disjuntiva na linha 2, basta provar as duas implicações necessárias e deduzir por eliminação da disjunção. Então, a primeira implicação eu lanço P de A como hipótese para PC, aqui eu aplico a introdução existencial na linha 3, aqui eu faço introdução da disjunção na linha 4, né, eu posso introduzir como na disjunção qualquer coisa que eu queira, tá? E aqui eu tenho, então eu posso aqui na linha 6 finalizar essa regra PC aqui que iniciou na linha 3, descarta a hipótese PA da linha 3, obtendo a primeira implicação necessária, PA implica existe x, px ou existe x, qx. Na linha 7 eu lanço como hipótese para PC o QA, para obter a segunda implicação, faço a introdução existencial na linha 7, obtenho existe x, qx, faço a introdução da disjunção na linha 8 e obtenho a fórmula existe x, px ou existe x, qx. Posso aplicar então agora a regra, finalizar a regra PC descartando a hipótese da linha 7, obtendo a implicação que A implica existe x, px ou existe x, qx. E agora, na linha 11, finalmente eu posso aplicar então a regra da eliminação da disjunção em cima da linha 2, né, que é a minha disjunção, e a implicação, né, PA implica isso aqui, e que A, aqui na linha 10, implica isso aqui. Posso deduzir então isso aqui, né, existe x, px ou existe x, qx.
Então, eliminação da disjunção nas linhas 2, 6 e 10. Né? E agora, por eliminação existencial na linha 1, que foi a linha que embasou aqui a minha hipótese para E, linha 1, e todo esse raciocínio que vai da 2 até a 11, eu posso deduzir aqui o que foi obtido aqui na última linha, existe x, px ou existe x, qx, garantindo que A não apareça nem na fórmula, nem aqui no alfa, nem na fórmula original, nem na premissa, né, que eu usei para chegar, então, nesta dedução aqui. Observando que a premissa da linha 2, ela não é premissa da linha 12, ela é premissa do raciocínio que foi feito da linha 2 até a linha 11 e que já foi descartado na linha 12, não existe mais. Então, a fórmula da linha 12 só depende da premissa na linha 1, que não contém o A. Portanto, a regra E está aplicada corretamente. Aqui, então, provar, então, essa aqui, né? As premissas são existe x, px implica, existe y, r, xy, e existe x, px e qx. Daqui eu posso deduzir, eu quero provar que eu posso deduzir existe x, existe y, qx e r, xy, ok? Então, na primeira linha eu introduzo a primeira premissa, na segunda linha a segunda premissa, e já de cara vou para a eliminação existencial na linha 2, né, lançando então como hipótese para E, PA e QA. E eu tenho que chegar nisto aqui, ó, aqui no final, ó. Eu tenho que chegar nisso para poder deduzir por E aqui na linha 13. Como é que é o caminho? O caminho é o seguinte, tá? Primeira coisa, eu faço a eliminação existencial da linha 1 para obter esta implicação, porque com esta implicação eu posso fazer a eliminação aqui da conjunção, obter o PA na linha 5, fazer o modus ponens aqui, obtendo existe y, r, a, y. Isso permite eu fazer uma segunda regra E dentro dessa primeira, tá? Com o objetivo de obter a mesma coisa. Eu quero obter exatamente aquilo que eu quero obter aqui no final, né? Para depois, por duas aplicações do E, né? Descarregando duas hipóteses, a hipótese da linha 7 e a hipótese da linha 3, eu poder deduzir a linha 12 e depois a linha 13. Então, aqui eu lanço, como hipótese para E, né? RAB. Por que eu usei B? Porque aqui eu já tinha o A. Por que eu não fiz RA? Porque, atenção, no final eu quero obter um RXY. Eu quero obter duas variáveis diferentes, com dois quantificadores diferentes. Existe X, existe Y. Portanto, eu uso duas letras nominais diferentes. Faz parte da estratégia da prova. Tá? Aqui eu faço eliminação da conjunção na linha 3, obtendo o QA. Observe que a linha 3 ela ainda existe, porque eu não descartei ainda essa hipótese da linha 3, ela só vai ser descartada na linha 12, desculpe, na linha 13, né? Então eu posso fazer aqui a eliminação QA, faço aqui a introdução da conjunção nas linhas 8 e 7, obtenho QA e R, A, B, faço a introdução existencial na linha 9, introduzindo na linha 10, existe y, QA e R, A, Y. Né? E agora, o que eu posso fazer? Faço novamente introdução existencial na linha 10, introduzindo o quantificador existe x na frente, obtendo então o que eu queria, existe x, existe y, qx e rxy, tá? Eu descarto a hipótese para E da linha 7, obtendo isso aqui. E aqui agora na linha 13, eu descarto a hipótese da linha 3 para E, obtendo isso, que é o que eu queria obter. E está provado, então, o que eu queria provar. Bom, aqui eu quero provar agora um teorema. Observe que essa é uma prova sem premissas, é uma prova de um teorema. Quando temos uma prova sem premissas, isso é um teorema. Então, a gente quer provar que é teorema, né, da lógica de predicados, que para todo x, px implica px. Tá? Então, a gente sabe que quando a gente tem um teorema, isso a gente já viu lá na lógica sentencial, não tem como a gente não tem premissa nenhuma, tem que logo cair direto numa regra hipotética. E no caso em que, como que eu quero provar uma implicação, essa implicação aqui, a gente lança uma hipótese para PC, lança como hipótese PA, é uma regra PC de uma linha só,
Já imediatamente na linha 2, descartamos a hipótese da linha 1 e deduzimos por PC, PA implica PA. Observe que interessante, né? Essa é uma regra PC de uma linha só. A hipótese já é a conclusão, portanto, eu obtenho alguma coisa implica nela própria. PA implica PA. E agora na linha 3 eu faço a introdução universal da linha 2, aqui, ó, que eu tenho PA implica PA, né? Então, a gente obtém o para todo x, px implica px, que é o que a gente queria provar. Só há uma pequena questão. Para que se possa aplicar a introdução universal, a letra que foi eliminada, né, a letra nominal A, né, quando eu aplico a regra IU na linha 3, a letra nominal A não pode aparecer na linha 3, não aparece, e nenhuma premissa ou hipótese da qual a linha 3 dependa. Então, aí alguém pode dizer, mas eu lancei como hipótese na linha 1, para PC, o PA, que contém a letra A, mas observem que o PA foi, essa linha 1 foi descartada na linha 2. Portanto, a linha 3 não depende desta hipótese lançada na linha 1, e também não depende de nenhuma premissa, porque essa prova era a prova de um teorema, não tem premissa nenhuma. Então, ela não depende de nenhuma linha que contenha A por vacuidade, né? Não tem nenhuma linha, não tem nenhuma premissa, nenhuma hipótese da qual a linha 3 dependa. Portanto, essa aplicação da regra IU está correta, ok? Exemplo, então, agora, provar o teorema para todo x, px implica PA. Bom, aqui nós temos que provar esta implicação, né? Provar que isto aqui implica nisto aqui. Portanto, eu uso regra PC, lanço como hipótese o antecedente da implicação para todo x, px, faço uma eliminação universal na linha 1, obtendo PA, né? E aí finalizo a regra PC, descarto a hipótese da linha 1 e obtenho, então, a implicação para todo x, px implica PA, que é o que eu queria obter, está provado. Vamos, então, para último exemplo, então. É um exemplo bem mais complexo, né? Mais difícil de explicar, mais difícil de entender, que é provar, então, o teorema não para todo x, não px bicondicional existe x, px, ok? Muito bem. Então, o que a gente tem que fazer? A gente tem que provar, não se confundam, ele está dizendo que isto é equivalente a isto. É uma prova de equivalência, né? De novo, uma prova de equivalência. Todo teorema que é um bicondicional é uma prova de equivalência. Então, essa é uma prova de equivalência, né? Em que a gente tem que provar o quê? Tem que provar as duas implicações. Isto implica nisto, primeira implicação, depois isto implica nisto, né? E aí aplicar a introdução do bicondicional, né? Para provar, então, a equivalência, ok? Então, como a gente tem que provar, a primeira implicação é isto implica nisto, lançamos como hipótese para PC, não para todo x, não px, né? E a gente sabe que o que tem que provar existe x, px, é uma fórmula atômica, a gente lança para RA a negação da fórmula, então a hipótese é não existe x, px para RA, né? E agora, o que a gente precisa? Bom, a gente precisa, para obter aqui o que a gente quer, como isso aqui é uma regra RAA, a gente tem que obter uma contradição. Obter uma contradição. Que contradição a gente pode obter? A única que a gente pode obter, tá, é alguma coisa do tipo não existe x, px e existe x, px. Então, para obter existe x, px, tá, a gente lança PA para RA, para obter não PA. Então, aqui a gente faz na linha 4, introdução existencial, na linha 3, obtemos x, px, fazemos então a contradição aqui com a linha 2, fazendo a introdução do condicional nas linhas 4 e 2, podemos descartar a hipótese da linha 3 para RA, obtemos não PA, agora fazemos introdução universal na linha 6, tudo para fazer a contradição aqui com a linha 1, para finalizar esta regra RA que iniciou na linha 2. Acompanhe o raciocínio. Fazemos a introdução universal na linha 6 e obtemos para todo x não px. E agora, com a introdução do condicional nas linhas 7 e 1, eu obtenho a contradição necessária para finalizar, então, agora essa é RAA, descartando a hipótese da linha 2 e obtendo não existe x, px.
Fazemos a eliminação da negação na linha 9 e obtemos x, px. E agora podemos obter a implicação, descartando a hipótese da linha 1 para PC. E obtemos, então, a primeira implicação para provar aquela equivalência, que é não para todo x não px implica existe x, px. Agora temos que provar a segunda implicação, que agora é o contrário, né? É isto aqui implica nisto. Lançamos, então, como hipótese para PC, existe x, px. De novo, temos que construir, então, o quê? Temos que construir um não para todo x não px, tá? E aqui, de novo, nós temos um quantificador, uma fórmula quantificada existencialmente, podemos fazer uso da eliminação existencial, tá? Então, lançamos o quê? Lançamos PA como hipótese para E. PA como hipótese para E, tá? Então, agora, o que eu estou pensando? Eu estou pensando em obter uma contradição, né, para poder provar não para todo x não px, que é o que eu tenho que provar aqui. Então, eu quero provar não para todo x não px, né, por RAA. Então, eu lanço para todo x não px para RAA, faço a eliminação universal na linha 14, obtenho não PA, construo a contradição necessária com as linhas 13 e 15, PA e não PA, isso é uma contradição. Posso finalizar, então, a hipótese, descartar a hipótese da linha 14, finalizar essa regra RAA, obtendo não para todo x não px, que é o que eu queria, Então, agora eu posso finalizar, descartar a hipótese da linha 13, hipótese para EE, e deduzir isto aqui por EE. Isto aqui por EE, observe, né? Isto aqui por EE. E agora, então, posso finalmente descartar a hipótese para PC da linha 12, né? Dizendo que isto implica nisto, né? Existe x, px, implica em não para todo x não px. E agora podemos aplicar, então, a regra da introdução do bicondicional nas linhas 11 e 19, são as duas implicações que nós precisamos provar. E obtemos, então, a equivalência, que é o que a gente queria provar aqui, né? O teorema que a gente queria provar, ok? Então é isso, pessoal. Qualquer dúvida, vamos fazer as listas de exercícios. Qualquer dúvida, estamos aí, né? Aqui agora nós temos um conteúdo nesse última semana, é um conteúdo mais intenso, né? Mais difícil, né? Sem dúvida é difícil trabalhar com quantificadores, mas com bastante estudo vocês vão vencer. É isso aí, pessoal. Fiquem bem. Um abraço. Tchau.